dia, internautas. Esse é o programa Momento Econômico da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade. Hoje vamos falar um assunto importante que é a questão tributária, as novas medidas aí que o Levi está querendo que o Congresso aprove, sempre com reflexo no bolso, né? Aliás, a carga tributária do Brasil é muito alta. Se você quiser participar, aí na sua telinha, embaixo, clique no Participe, faça sua pergunta e ou comentário. A ANEFAC é uma entidade responsável pela realização deste programa e que congrega executivos das áreas de Finanças, Administração e Contabilidade. Há quase 50 anos no mercado, a ANEFAC atua com atualização profissional e networking, realiza eventos, seminários, palestras, comitês técnicos e o congresso que esse ano será de 14 a 17 de maio na Argentina, em Buenos Aires. Recebemos hoje o Ednilson Apolinário, ele que é sócio de impostos da PwC e também diretor executivo da ANEFAC de Estudos Tributários. Mas antes, vamos para a agenda econômica da semana. Fechou a semana passada o Ibovespa com 56.229 pontos, em abril uma alta de 9,93%. Essa alta é interessante e puxada principalmente pela Petrobras, que publicou o seu balanço a semana passada. Se bem que não podemos nos esquecer que aproximadamente 7 anos atrás, esse índice Ibovespa chegou a ter 74 mil pontos, quer dizer, nós estamos bem longe ainda, calma. O dólar fechou na sexta-feira, quer dizer, na quinta-feira, que no Brasil operou na quinta, 3,0131. Em abril, uma queda de 5,57%. Nesta semana sairá a ata da última reunião do Copom, que foi a semana passada, e o mercado está muito preocupado com essa ata, porque este mercado acredita que poderemos ter novos aumentos da taxa Selic, que hoje está a 13,25% ao ano. Sairá também o IPCA de abril, espera-se um aumento menor do que o mês anterior. No mês anterior esse aumento foi 1,32%. De qualquer forma, o acumulado deverá atingir em torno de 8,25%, ainda tremendamente alto. O PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos saiu bastante fraco, provavelmente em função do forte inverno. Aliás, isso aconteceu também o ano passado, 2014. Com isto, a normalização dos juros naquele país provavelmente ficou para o segundo semestre. Acabou de sair a pesquisa Focus e os números não são muito diferentes do que tínhamos a semana passada. Inflação 2015, 8,25% a semana passada, 8,26% a projeção anual da inflação para 2015. Tremendamente alto, muito acima, quer dizer, o dobro, né, da meta, que é 4,5%. E 2016, esse número fica em 5,60%. PIB ano 2015, a semana passada negativo, 1,10%. Agora 1,18%. Se esse número se confirmar, eu acredito que pode ser um pouquinho pior do que isso, mas confirmando esse número negativo, provavelmente vai ser o menor número de crescimento, quer dizer, crescimento negativo, nos últimos 25 anos. Selic fechamento, agora a projeção no mercado 13,50%. Selic fechamento 2016, 11,50%. Balança comercial, semana passada a projeção 2015, 4 bilhões e 170 milhões, agora 4 bilhões e 20 milhões. Balança comercial 2016, semana passada 9 bilhões e 950 milhões, mantém o número para essa semana. Investimentos estrangeiros, semana passada em torno de 57 bilhões, a projeção no mercado para 2015, agora 57 bilhões e 500 milhões. 2016 mantém o número 60 bilhões, câmbio mantém os números da semana passada, fechamento 2015 a 3,20 e 2016 a 3,30. Nós temos dois quadros que eu pediria para a técnica colocar no ar. Esse aí é um quadro que mostra o crescimento da economia brasileira desde 2007 até 2014.
O que sinaliza muito claramente que no caso desta década começada em 2011, nós estamos com um crescimento muito baixo. Acabamos de ler a expectativa para 2015 que deve ser negativa, 1,20, 1,50 negativo. Muito provavelmente esses números estão mostrando que em termos de economia pode ser uma década perdida, como foi a década de 1980 a 1990. O outro quadro, esse tem mais detalhes, então esse quadro aqui, ele mostra a expectativa, foi uma pesquisa feita com os empresários, uma expectativa e aquilo que está preocupando o empresário. O principal item em cima, em amarelo, é o desempenho da economia, que realmente está muito fraco. E o segundo, também importante, é o ambiente político, que não está claro. E o terceiro é dificuldades do setor industrial, de sua atuação pelas dificuldades, burocracia, etc. Esse quadro vai ficar guardado aí, arquivado na TV Geração Z, do sistema UOL, e aí vocês poderão pesquisar os detalhes do mesmo. Tem mais um assunto que chama atenção, que saiu na revista Exame, sobre a situação dos fundos de pensão das estatais, um buraco sem fundo. 3 fundos de pensão, dos mais importantes aqui no Brasil, de grandes estatais, estão sem dinheiro suficiente para pagar aposentadorias no futuro. Quer dizer, tem déficit acumulado em milhões de reais em 2014, que são esses números. Petrobras, está negativo em 6 bilhões e 200 milhões de reais. FUNCEP, que é Caixa, está negativo em 5 bilhões e 500 milhões de reais. E Postales, Correios, negativo em 5 bilhões e 600 milhões de reais. No caso do Postales, que é Correios, os funcionários terão que contribuir bem mais do que contribuíram até então, durante os próximos 15 anos, para tapar o buraco dos péssimos administradores que por lá passaram nos últimos anos. Por obra deles, o déficit do fundo subiu de 930 milhões para 5 bilhões e 600 milhões de 2013 para 2014. Este é o dinheiro que falta para o pagamento dos benefícios do plano até o último sobrevivente daqueles que são participantes do mesmo. Como o déficit cresceu tanto, é uma pergunta que fazemos, né? Títulos da Argentina e da Venezuela e papéis do falido Banco BVA são algumas das aplicações que fez aí o Postales, completamente absurdas, né? Com o rombo de bilhões de reais, esses fundos estatais põem em perigo as economias de seus contribuintes. A solução? Eliminar a interferência política, que está atrapalhando muito esses fundos, sem falar das estatais, né? E o problema da má administração não termina por aí. Há outros fundos, há outras estatais, inclusive as operações no exterior suportadas por empréstimos do BNDES, que esperamos sejam investigados no Congresso Nacional. Hoje, como falei, estamos com o Ednilson Apolinário, que é sócio de impostos da PwC e diretor também de impostos da ANEFAC. Ednilson, muito bom dia. Bom dia. As notícias assustam, né? Um pouco. Sem dúvida, sem dúvida. É um desafio grande para todos nós, né? Uhum. Ednilson, me diga uma coisa. Esse ano de 2015 aí está surgindo com um monte de ajustes que o Levi está querendo colocar e já fez alguns. Você pode dar uma resumida, o que já está andando e o que está com perspectiva de ser aprovado, aumentar a carga tributária, né? Não, sem dúvida. Diante desse cenário, até que você colocou bem, aí a situação ela não está favorável nesse momento. E nesse contexto, até buscando o equilíbrio fiscal, algumas medidas vêm sendo tomadas pelo Levi e, sem dúvida, alguma delas relacionadas a tributos, principalmente aumento de carga tributária. Uma parte está ligada a cortes do gasto público, efetivamente. Eu diria que daquilo que foi anunciado, em torno de 50% está ligado a corte de gasto público.
e a outra metade ela está basicamente suportada por aumento de carga tributária. E a priori já vale destacar que de um lado tem aumento de carga tributária, por outro também tem a eliminação de alguns incentivos que antigamente ocorriam, ou uma readequação desses incentivos. Dou um exemplo simples: existia até então um incentivo forte para a exportação através do Reintegra, que dava um benefício fiscal em relação ao PIS/COFINS. Esse que, no meu entender, é justo, porque tem que ter esse crédito. Sem dúvida. É uma forma até de incentivar as exportações e eliminar um pouco o custo que o exportador tem hoje. Perfeito. E nesse contexto, o benefício que existia antes, em torno de 3%, ele está sendo reduzido. Então, ou seja, acaba sendo aí um desincentivo à exportação. Esse é um dos pontos. Existem alguns outros temas que no passado existia um benefício trazido por alíquota zero ou isenção, e alguns deles vamos abordar aqui, principalmente ligados a PIS e COFINS, e que agora, de uma certa forma, eles foram restaurados a uma carga tributária maior. Então, eu diria que, dentro dessa busca de alavancar ou minimizar um pouco o impacto do equilíbrio fiscal, aumento de carga tributária tem sido um caminho. E eu diria que o caminho que vem sendo percorrido pelo governo de forma geral é principalmente aqueles tributos em que estejam na alçada do governo federal, ou seja, que não dependam tanto do legislativo. Então, alguns deles falaremos aqui, principalmente falando aqui de IPI, que era até então um tributo que lá atrás ele era tido muito mais como um tributo regulador de mercado do que fonte de arrecadação específica, mas ele vem sendo ressuscitado como também uma fonte de arrecadação. E PIS/COFINS, que é um grande instrumento de arrecadação do governo federal e tem sido a menina dos olhos. Algumas mudanças já estão acontecendo, vamos explorar um pouquinho as principais delas aqui, e há uma expectativa de que possivelmente outras ainda virão nessa mesma linha, naquilo que a gente chama de tributos transacionais, ou seja, aqueles tributos que incidem sobre transações e que independem de uma performance positiva ou negativa do empresariado de forma geral, ou seja, basta que se realize a transação e nesse ponto, independente se haverá lucro ou prejuízo, que são os tributos transacionais, já haverá ali a incidência. Então, por isso que o governo federal tem seguido por esse caminho, no sentido de, através dos tributos transacionais, que globalmente é onde se utiliza como um instrumento viável de arrecadação, o governo brasileiro também está seguindo por esse caminho. Ednilson, eu entendo até a vontade aí do Levi de acertar, mesmo porque nos últimos anos, não só da Dilma, mas do Lula também, muita bobagem de gasto público foi feito e ainda continua sendo feito. Você estava comentando aí do total planejado de redução de gastos, é alguma coisa como 110 bilhões de reais, a metade com aumento tributário e a outra metade com redução de gastos. Eu ainda não vi muita coisa com relação à redução de gastos, mas de qualquer forma, essa semana tem votação aí no Congresso, pelo menos o Levi está negociando incansavelmente aí com o Senado e Câmara, na questão do abono-desemprego, né? O auxílio-desemprego, que quer passar para 18 meses. Eu nem sei se 18 meses ou 12 é o calibramento correto que tem que ser feito, não sei qual que é o melhor, talvez 18 para o governo, que foi o que pediu, mas não sei se é justo. De qualquer forma, está mexendo nos benefícios dos empregados. Também acho que tinha muito abuso, hein? Então eu acho que esse ajuste está no caminho certo, precisa acertar só o tamanho do ajuste. Mas eu não tenho visto muito, fora esses pequenos pontos, a redução de gasto. Então o grande, até o momento, é o aumento da carga tributária. E um deles, você estava falando, o PIS/COFINS. Qual é a natureza do PIS/COFINS, antes de falarmos do que o governo quer ajustar? Isso é bem interessante. Bom, primeiro que PIS/COFINS são contribuições. Então, a primeira característica de contribuições é que toda arrecadação ela é revertida integralmente para o governo federal, ou seja, não há qualquer repasse para estados e municípios.
Então, as contribuições, como é o caso de PIS e COFINS, sem dúvida são instrumentos viáveis e são instrumentos interessantes do ponto de vista de gestão sobre a ótica do governo federal. E os contribuintes de PIS e COFINS são todos aqueles que realizam operações, realizam receitas, ou seja, realizam transações de vendas ou qualquer outra forma de geração de receita, eles são aí onerados pelos tributos, aí, no caso, contribuições PIS e COFINS. Uhum. A impressão que eu tenho, Ednilson, é que esses assuntos que estão sendo debatidos no Congresso são alguns ajustes, sim, vão significar alguns ajustes, alguma redução de gasto, mas o grosso, o governo já está fazendo. Esse PIS, COFINS, não vai depender do Congresso. É uma medida do governo? Já é decreto? Você tocou num ponto bem interessante. Então, existem praticamente dois grandes focos de PIS e COFINS nesse momento, pensando em aumento de carga tributária. Um deles é um aumento já via decreto que restaurou ou reinstituiu a tributação sobre um item relevante para os empresários de forma geral, que é a receita financeira. Antigamente, essa receita financeira, ela estava desonerada, ela estava tributada alíquota zero. E nesse contexto era uma parcela significativa. E de um certo ponto fazia até sentido ser desonerada, até por conta do retrospecto que você comentou agora há pouco, do momento financeiro que a gente vive. Então as empresas, de certa forma, tentavam se equilibrar via instrumentos financeiros, seja com hedge, enfim, buscando salvaguardar dentro desse contexto Perfeito. De instabilidade. Perfeito. Até o hedge, dentro desse contexto, gerando ganho financeiro, ele também passa a ser tributado. E essa alteração, ela já entra em vigor das receitas financeiras já a partir de julho desse ano. Então, a grande questão que se coloca aqui existiam muitos orçamentos ou uma previsão anterior dos empresários de forma geral, dos contribuintes de forma geral, não admitindo essa possibilidade. Nesse contexto foi uma grande surpresa, de fato, e isso tende a gerar aí algum desconforto. E, Ednilson, com relação ao aumento da carga tributária, que você falou mais ou menos 60 pi, eu comentei, né? PIS COFINS, quanto representa dos 60 bi? PIS COFINS é bem representativo. Deixa eu só confirmar aqui. Dentro das alterações que já estão sendo colocadas, eu diria que PIS COFINS, entre PIS e COFINS e também CID, que é uma outra contribuição, em torno de quase 30 bi. Quer dizer, metade. Isso. Então, o restante está sendo discutido aí, é importante também, mas aí é o foco grande e não tem nem discussão no Congresso. Isso. Você falou de um ajuste do PIS, Isso. Agora tem o outro que é sobre empréstimo? Isso. Esse da receita financeira, de forma geral, ele acaba aí atingindo juros e aí ele acaba também alcançando empréstimos. Depende do ponto de vista de quem está transacionando. E nesse contexto, o grande desconforto aqui existente é justamente, e um deles é algo que eventualmente vai ser objeto aí de muitas discussões e até mesmo judiciais, o conceito de que a legislação que trazia antes a alíquota zero, a lei otorgava ao governo de forma geral a possibilidade de tributar posteriormente. Só que a mesma lei também trazia a previsão de que, como PIS e COFINS é um tributo não cumulativo, que também fosse restaurado o direito a crédito sobre as despesas financeiras. É da natureza do tributo e é justo. Pois é, só que nesse momento o que foi restaurado foi a tributação de PIS e COFINS apenas sobre a receita. Não foi restaurado, como havia também uma previsão atribuindo também essa possibilidade, o crédito em relação ao custo, ou seja, as despesas que eu gero para gerar essa receita financeira. Então, ou seja, esse é um ponto que ainda vai ser muito debatido, o fato de ter sido restaurado apenas a tributação sobre a receita e não o crédito sobre as despesas geradas, ou mesmo a possibilidade de se reduzir da despesa o gasto para eu ter uma receita líquida tributável pelo menos. E com relação à exportação, o Reintegra também era 3% e já reduziu para 1,5%. Já está valendo isso ou ainda vai... Isso já está valendo. Já está valendo? Está valendo. Depois eu confirmo, mas já está valendo já essa alteração do Reintegra. Perfeito. Então, um grande ponto receita financeira é algo que está trazendo um grande desconforto e o debate vai acontecer
principalmente quando entrar em vigor essa norma, está prevista para julho, e teremos aí alguns embates e algumas leads por conta da restauração não ter sido feita de forma completa. Entendi. Ednilson, eu preciso pedir licença a você, aos queridos internautas. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos.